Jesus disse, se vocês estiver em mim e as minhas palavras estiver em vós. O lugar que eu devo estar não é a igreja. Rapaz, quantos irmãos e irmãs estão presos mesmo? Só que eles dizem, eu não sou livre. Estou adorando a Deus, claro. O diabo faz o homem pensar que é livre. Porque a mentira cega. A mentira tira o esclarecimento do homem que anda nas trevas, sem o conhecimento de Deus. Vai perguntar ao povo que está aí dentro das religiões e no mundo aí, se eles são livres ou são escravos. Eles vão dizer, sou livre. Mas a Bíblia diz que já estão no maligno. Todos eles estão sendo conduzidos no curso desse mundo, guiado pelo príncipe das trevas. E quantos dentro das igrejas evangélicas não estão também guiados pelo príncipe das trevas, andando no curso desse mundo, pensando que são de Deus? Eu não sou do mundo, eu sou de Deus. Por quê? Porque está dentro de uma igreja. Porque está escravo, devoto, praticante a obrigações religiosas. Ele tem uma sensação de segurança com Deus, não é no que Cristo operou na cruz do Calvário. Todo religioso tem a sua fé, a sua confiança em Deus, firmada na sua vida e na sua devoção religiosa, dentro da sua instituição. Não é em Cristo, no alicerce que Deus estabeleceu. Logo estão construindo sua vida com Deus na areia. Não vão prevalecer. Porque o povo está escravizado, irmão. O povo entende o seguinte, se eu sair da igreja, se eu não for para a igreja, se eu não estiver mais dentro da igreja, eu não sou de Deus. Olha onde está o entendimento desse povo. Aonde está o alvo, a visão e o alicerce desse povo? É em Cristo? É não. Porque ele entende que não é Cristo que faz, que liga, que leva, que dá a ele a vida com Deus. É a igreja. Instituição. Até esse conceito de igreja que os pastores pregam é errado. Eles manipulam e falsificam a verdade. Eles colocam o entendimento para você de igreja, a instituição dele. Eles não ensinam a você o princípio verdadeiro de igreja. Porque eles querem que vocês continuem entendendo que igreja de Deus é a instituição. Ame essa igreja. Seja fiel a essa igreja. Se doe a essa igreja. Cuide e zele da sua igreja, da instituição. O seu entendimento é elevado que essa igreja é a instituição, onde você tem que manter financeiramente com o teu dízimo, com tuas ofertas, onde você tem que se dedicar na escravidão de serviços de graça. Não é para a igreja, é para a obra de Deus. Eu vou lá. Onde muitos estão lá, devotando, se dedicando na reforma de igreja, nas construção de igreja, na manutenção de igreja, no funcionamento de igreja, na ajuda financeira de igreja, e não entendem o princípio verdadeiro do que é igreja. Igreja somos nós. Nós temos que ajudar um ao outro. Nós temos que contribuir para o bem do outrem. Não é para uma instituição. Não é para o império do homem. Não é para manter a ganância e a cobiça do homem dentro dos seus impérios, cada dia mais expandindo e crescendo, onde eles estão fazendo do povo negócio, com essa mentira de que é a igreja de Deus. É a casa de Deus. Tirei. Então vocês estão entendendo isso? Então, meus irmãos, conheçam a verdade. A obrigação do pregador do evangelho é pregar a verdade, irmão. Não é fazer grupo para ele dominar e ele usar e tirar proveito daquele grupo, fazer o seu negócio, sua renda. Pastor, papa, padre. Valeu, Giovanni. Se estão ao serviço de Deus, tem que se entregar, tem que se dedicar, tem que se desgastar, tem que ir às pessoas. Não é para chamar ela para vir para a igreja, é para levar o conhecimento de Deus a ela,
formar nela o conhecimento da verdade do Evangelho. Por onde ela vai chegar a Deus? Por onde ela vai ter o conhecimento do acesso a Deus? Por onde ela vai ter o conhecimento da verdade que leva ela a chegar a Deus e receber o perdão de Deus? Mas o que é que esses líderes fazem? Venha para a igreja, seja da igreja, se entregue à igreja, seja devoto aos trabalhos da igreja, porque assim você está servindo a Deus. Mentirosos, mercenários, enganadores, falsificadores da palavra, faz o povo tropeçar, leva o povo a cair, priva o povo da graça de Deus, nem eles entram e nem deixam o povo entrar. Mas o povo fica na mentira porque não dá ouvido à verdade. A verdade tem sido pregada. Deus não levantou e nem vocacionou homens para pastor, evangelista, mestres, profeta, para abrir igreja e criar esse movimento, e criar esse império, esse ambiente, esse comércio, para eles lucrar em cima do povo, para prender o povo como escravo deles, para eles dominar e exercer de autoridade como se fosse o maioral de Deus, o mais cheio da unção, para o povo submeter-se a ele. Deus não levantou os apóstolos para isso. Paulo, Pedro, os apóstolos, nunca se colocaram nessa posição diante dos irmãos. Eles não estavam preocupados em abrir igreja e fazer o povo estar ali dentro de igreja. A preocupação, a função, o compromisso dos apóstolos pelo qual Deus vocacionou foi para ir ao povo, levar o evangelho, informar a verdade que liberta, porque o evangelho de Cristo não é uma igreja evangélica. O evangelho de Cristo não é uma religião evangélica nem cristã. O evangelho de Cristo não é um ambiente igreja para o povo ir para encontrar a Deus. O evangelho de Cristo é uma informação que dá ao homem conhecimento do caminho por onde ele tem acesso, por onde ele chega a Deus, por onde ele alcança o perdão, por onde ele alcança a salvação. Isso é através da informação do evangelho, não através de obra de sacrifício de vida devocional dentro de igreja evangélica. Deu para entender, irmãos? O povo está sendo instruído diferente. O povo está sendo privado da verdade. Está sendo formado no entendimento errado. E aí acontece o que Paulo diz, escrevendo aos Efésios, capítulo 4, versículo 17 e 18. Que estão afastados da vida com Deus pelo entendimento errado. Estão se conduzindo com o entendimento fora da verdade de Deus. Seu entendimento entenebrecido. Olha o que Paulo diz aqui em Efésios, no capítulo 4. Sobre isso que eu estou falando. Minha obrigação, meu compromisso no reino de Deus. Eu não tenho compromisso com igreja, ministério evangélico. Meu compromisso é com o reino de Deus. Pregar e anunciar a verdade do evangelho, levar essa informação para o conhecimento de todos. Quem ouvir que ouça, quem deixar de ouvir que deixe. Olha o que Paulo diz, Efésios 4:17. E digo isso e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecido no entendimento, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles e pela dureza que há no seu coração. Separados da vida com Deus, andando no entendimento entenebrecido. A vida deles com Deus, a fé deles em Deus, não é dentro do esclarecimento da verdade do evangelho. O entendimento deles está obscurecido. E esse é o trabalho do diabo, cegar o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça a verdade do evangelho. Quantos estão privados da verdade do evangelho, vivendo dentro de igreja evangélica? Quantas igrejas evangélicas que não estão ensinando nem formando o povo no evangelho? O que o povo vive dentro da maioria dessas igrejas evangélicas não é o evangelho. A maioria dos líderes, pastores, estão formando o povo em doutrina herética de demônios. Não é na doutrina de Cristo. Não é o evangelho. Onde eles tomam para si o domínio, a autoridade de Cristo.
onde ele faz com que o povo se submetam e volte-se a ele como homem de Deus, autoridade para a pessoa deles e não a Cristo. Então, meus amados irmãos, aqui você ouve e é esclarecido, ensinado, instruído com a verdade, para que você seja liberto e seja bem-aventurado. Amém? Evangelista Wellington Ramos, com o compromisso no reino de Deus, de pregar e informar e esclarecer com a verdade que liberta, anunciando o poder de Deus ao mundo para a salvação, que é o Evangelho de Cristo Jesus para todo aquele que crê. Amém? Fica na paz, meu irmão Edinaldo. Que felicidade, o Senhor está de volta. Amém?